Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar do CDB, um título de investimento bastante comum, uma excelente opção para aquelas pessoas que estão querendo começar no mundo dos investimentos, porém ainda não tem tanta habilidade ou tanto conhecimento, fica com um pouco de receio de sair da poupança e entrar em outras modalidades de investimento e de repente perder dinheiro. Com esse vídeo eu quero tranquilizar você, te mostrar como funciona o CDB, para que ele serve, e vou fazer na prática um investimento aqui no celular para você ficar tranquilo, ver como é simples, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. É um título de investimento onde, basicamente, o comprador empresta dinheiro para um banco. Muitas vezes, nós tomamos emprestado do banco algum valor, seja para comprar um imóvel, para comprar um produto, fazer uma viagem. Quando emprestamos dinheiro do banco, ele faz isso recebendo juros. Nós pagamos ao banco em parcelas e devolvemos o dinheiro para ele com juros. No CDB, o raciocínio é o mesmo, só que, diferentemente dessa relação em que você empresta do banco, você vira credor do banco, ou seja, você empresta dinheiro para o banco e ele vai te devolver com juros. E por que o banco pega dinheiro emprestado de uma pessoa? O banco precisa captar recursos na economia e ofertar para as pessoas que estão precisando desse dinheiro, por meio de empréstimos e financiamentos, ou mesmo crédito do cheque especial ou cartão de crédito. É o dinheiro que ele capta na economia que ele empresta para outras pessoas. Você vai receber juros emprestando para o banco e alguém vai pagar juros para o banco na hora de utilizar o dinheiro que você cedeu para ele. Mas tem alguma vantagem? Bom, tem vantagem sim. Quais são as vantagens de você comprar um CDB? A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a rentabilidade. A rentabilidade do CDB ela é muito boa. Muito maior do que a poupança, por exemplo. Nesse quesito, ela ganha de lavada da poupança. A outra vantagem, assim como na poupança, o CDB ele é garantido pelo FGC, de modo que você pode ficar tranquilo em relação a isso. Outra característica do CDB, ou outra vantagem, é a sua simplicidade. Você vai ver aqui que é muito fácil de investir num CDB. E aí, fica comigo até o final que eu vou fazer um investimento aqui para você ver como é realmente simples. Quais são os tipos de CDB? Nós temos 3 tipos. O primeiro tipo de CDB, e o mais comum deles, é o CDB pós-fixado, que é aquele CDB que está atrelado a uma taxa chamada CDI. O que é CDI? Muito bem, CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É um índice no qual os bancos se baseiam para emprestar dinheiro um para os outros. Mas banco empresta dinheiro um para o outro? Empresta. E olha que loucura, né? Tanta coisa que a gente vai aprendendo. Pois é, então um banco empresta para o outro dinheiro. E aí ele usa o CDI como referência. Tá bom, beleza, mas como que eu sei o quanto é o CDI? Aí fica um pouco mais fácil. O CDI ele é vinculado à taxa Selic. A taxa Selic é mais conhecida de todos nós, né? Vira e mexe a gente escuta aí no noticiário, na mídia, falando que o Banco Central elevou a taxa Selic, ou que o Banco Central reduziu a taxa Selic, ou que a taxa Selic ela está num patamar histórico de alta. É verdade, isso está mesmo. Hoje a taxa Selic em 15% ela está em níveis históricos. A taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia. É a taxa mãe de todas as taxas. Tudo se baseia nela. Quando a taxa Selic está mais alta, significa que o país está enfrentando alguma dificuldade para controlar a sua inflação. O Banco Central, que é um órgão autônomo, eleva essa taxa Selic de modo que as pessoas tenham mais dificuldade de acessar crédito. Tendo mais dificuldade de acessar o crédito, porque ele estará mais caro, você consome menos. Consumindo menos, a inflação tende a ficar mais controlada. Por isso que existe a taxa Selic. O que é o CDI em relação à taxa Selic? O CDI ele é 0,1 menos que a taxa Selic, via de regra. Então, se a taxa Selic está em 15%, o CDI ele vai estar em 14,9%. Se a taxa Selic estiver em 12%, o CDI ele vai estar em 11,9%. Sempre 0,1 a menos. É muito próximo, né? Então, sabendo a taxa Selic, você sabe automaticamente o quanto é o CDI. E o CDB pós-fixado ele é vinculado ao CDI. Em quantos por cento? Geralmente, 100%. É o mínimo que se espera, né? 100% do CDI num CDB pós-fixado. Mas ele pode ser 105%, ele pode ser 110%, ele pode ser 120%. Já teve ocasião de se oferecer um CDB a 200% do CDI. Imagina, se a taxa Selic está em 15%, basicamente você teria aí 30% ao ano de rendimento num CDB de 200% do CDI, né?
Mas calma que esses CDBs aí de valores elevados quase sempre tem uma pegadinha, viu? Geralmente são títulos com vencimento muito curto ou que não rentabilizam todo o dinheiro que você usa para comprá-lo. Por exemplo, ele pode rentabilizar até R$1.000, 200% de CDI, e após R$1.000 de investimento ele cai para 100, tá? Então sempre analise aí com calma para entender o quanto esse 100%, o quanto essa taxa pós-fixada vai incidir, como ela vai funcionar naquele título que você vai comprar. E isso, toda vez que você vai comprar um CDB, essa informação está bem clara na hora de você fazer a aquisição desse título. É tranquilo. O outro tipo de CDB é o CDB pré-fixado. Pré-fixado por quê? Porque ele vai estabelecer uma taxa fixa. Você vai comprar o CDB atrelado a uma taxa que vai vigorar até o final, até o vencimento do título. Enquanto o pós-fixado tem um vencimento, mas a taxa, por ser pós-fixada, atrelada a um índice que é variável, ele vai variar, obviamente, vai flutuar. Ou seja, se você contratou um CDB a 100% do CDI, se a Selic hoje está em 15%, mas ano que vem, se ela estiver em 12%, o seu rendimento vai ser em cima dos 12%. Ele vai variar até o vencimento ou até seu resgate. Agora, no pré-fixado não, você contratou lá 12% de taxa anual, ela é 12%. Então, se a Selic subir, se a Selic baixar, não vai fazer diferença. O seu rendimento, o seu investimento, ele vai render 12% ao ano até a data do resgate ou do vencimento dele. Então é muito importante saber escolher o tipo de CDB, porque, por exemplo, se você tem perspectiva de que a taxa Selic tende a cair por um período mais prolongado e permanecer assim, é mais interessante comprar um CDB pré-fixado, porque a taxa não vai variar. Por outro lado, se você vislumbra que a Selic tende a permanecer alta pelo tempo que você vai deixar esse dinheiro aplicado, é melhor, muitas vezes, deixar no pós-fixado. Vai ser a análise do momento de compra e da situação de mercado que vai ditar para você o que seria mais interessante naquele momento. A outra modalidade é o CDB chamado híbrido, que relaciona o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então ele usa dois indicadores para sua composição. Primeiro é o IPCA. O que é o IPCA? Índice de Preços ao Consumidor é o índice que mede a inflação. Quando você tem um CDB atrelado ao IPCA, significa que ele vai acompanhar a inflação. E isso é uma boa garantia, já que você sabe que o seu dinheiro nunca vai perder para a inflação, porque se a inflação subir, a rentabilidade do seu título vai subir também. Mas não é só isso, ele também vem com ele uma taxa pré-fixada, ou seja, é o IPCA mais uma taxa. Por exemplo, CDB que te paga o IPCA mais 6% ao ano. Você sabe que vai ter 6% de rentabilidade real, já que a inflação vai ser coberta pelo IPCA, pelo próprio título que paga o IPCA. É bem tranquilo. Esse tipo de investimento ele é muito bom para aquelas pessoas que pretendem deixar o dinheiro mais tempo, porque com o tempo é mais difícil de você fazer uma previsão, por exemplo, em relação à Selic e como que vai se comportar a taxa básica de juros durante um certo período. E aí, se você não tem como fazer uma análise dessa, você fica com um título atrelado ao IPCA, mais uma taxa pré-fixada, e garante que, ainda que a inflação fuja do controle, o seu dinheiro está protegido. E em relação à segurança, como eu já disse no começo, o CDB ele é protegido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada que serve mais ou menos como um seguro, igualzinho um seguro de carro. Se, por exemplo, você deixar o seu dinheiro aplicado num CDB e a entidade que emitiu aquele CDB vier a falir, a quebrar, o FGC ele garante para você o dinheiro que você aplicou ali, ele te dá de volta, rentabilizado inclusive. Então se você aplicou 200 e ele rendeu 210, você vai receber 210. Isso é muito bom. Só que tem um detalhe importante aí. O FGC ele é limitado a R$250 mil de investimento por CPF e por instituição. O que significa dizer, basicamente, como exemplo, que você poderia ter 4 investimentos, cada um de R$250 mil, e o FGC cobriria os 4, desde que cada um deles fossem com instituições diferentes, até o limite de R$1 milhão. Passou disso, ele não vai cobrir. E como funcionam os impostos no CDB? Também não tem muita complicação. Vamos falar deles de maneira bem tranquila para não ficar nada confuso. Vão incidir 2 impostos no CDB. O primeiro deles é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E o segundo é o Imposto de Renda, esse mais conhecido. Como que funciona a tributação do IOF? O IOF ele vai incidir de forma regressiva no seu investimento. Do primeiro dia até o 29º dia, ele vai ter uma taxa
que vai ser correspondente a 96% da sua rentabilidade no primeiro dia e vai reduzir até 3% da sua rentabilidade no 29º dia. E a partir do 30º dia, o IOF é isento, você não vai pagar mais. Resumindo, se você comprar um CDB e resgatar ele no primeiro dia, o IOF ele vai consumir 96% da sua rentabilidade, não do valor principal, tá? Só do que render. Contudo, se você deixar esse dinheiro no CDB por mais de 30 dias, o IOF não vai incidir. Você não vai pagar nada de IOF em cima do seu investimento. E o imposto de renda? Ele também é regressivo, só que ele funciona um pouquinho diferente. O imposto de renda, ele vai funcionar na taxa de 22,5% durante os primeiros 6 meses. Se você fizer um investimento no CDB e resgatar antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Como ele é regressivo, ele vai caindo ao longo do investimento. Então, se você deixar e resgatar seu dinheiro entre 6 meses e 1 ano, a incidência do imposto vai ser de 20%. Por sua vez, se você resgatar o dinheiro entre 1 ano de investimento até 2 anos, a incidência do imposto de renda vai ser de 17,5%. E por fim, se você deixar o dinheiro por mais de 2 anos no CDB, o imposto de renda ele vai ser pago em 15%. E essa é a taxa mínima. Aí é importante saber para usar ele como estratégia. Já que você deixando o dinheiro parado ali rentabilizando, sem desconto do imposto de renda, vai te permitir rentabilizar mais. O que é importante nesse caso? Deixar o dinheiro o máximo de tempo possível para que você pague a menor taxa de imposto de renda para aquele investimento. Outra coisa muito importante em relação ao CDB diz respeito à sua liquidez. E aí a gente precisa saber o que é liquidez e o que é vencimento. Vencimento é a data em que seu título vai vigorar, né? É quando seu título encerra, na verdade. Então você comprou um título hoje, um CDB hoje, e ele vence daqui a 1 ano. Ele vai vigorar por 1 ano. O que acontece no vencimento? Há um resgate automático. Seu dinheiro é tirado daquele título e você recebe ele de volta devidamente rentabilizado, com o desconto do imposto de renda, porque passou 30 dias, você não tem mais IOF, contudo você vai pagar o imposto de renda, nesse caso imposto de renda de 17,5%. Ele já vem descontado do seu título, viu? Você não precisa fazer continha na hora de declarar o imposto de renda, não. Ele é bem tranquilo. Já vem abatido. Você só vai informar que teve CDB. Isso é muito simples. Se o seu vencimento é para daqui 2 anos, o raciocínio é o mesmo. Depois de 2 anos, seu dinheiro é devolvido. E o que é liquidez? Liquidez é o momento em que você pode usufruir desse dinheiro. Desse modo, um título CDB, ele pode ter um vencimento para daqui 2 anos, contudo, ele pode ter uma liquidez imediata ou liquidez diária, se você preferir. Nesse caso, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Se você comprar um CDB com vencimento para daqui 3 anos com liquidez diária, você pode investir hoje e já pode resgatar amanhã. Todos os dias você tem a disponibilidade de resgatar esse título. Contudo, se você compra um CDB que vai vencer daqui 3 anos, porém, com liquidez no vencimento, você só pode resgatar esse título no vencimento. Você não pode resgatar antes. Muita atenção nesse momento. Se você pretende usar o dinheiro por algum motivo, ou se esse dinheiro é o dinheiro para compor a sua reserva de emergência, não compre um título que a liquidez ocorra no vencimento. Compre um título cuja liquidez é diária, e aí você pode resgatar a qualquer momento. Bom, dito o que é o CDB, vamos fazer um investimento agora para a gente saber como que funciona na prática. Eu estou aqui com o celular, então eu vou abrir aqui o banco, né? Estou entrando aqui, e aí eu vou entrar na aba investimento. Cliquei na aba investimento, agora eu vou aqui, muito fácil, tá? Renda fixa, depois nós vamos clicar aqui, filtros, né? Tem aqui, seleciona CDB, seleciona o tempo de resgate, o investimento mínimo R$100, tempo de resgate você coloca imediato, porque a ideia é pegar um título com liquidez imediata, e clica aqui em aplicar filtros. Muito bem, vamos escolher esse daqui. Tá vendo? Tem 2 tipos aqui, o mais limite de crédito, que rende 82%, e tem esse de 102%. Vamos clicar nesse aqui, de 102% CD, é o que está mais interessante, né? E eu vou aplicar aqui R$100, tá? R$100 um valor, né, para a gente fazer um teste aqui, né? Muito bem, vamos aqui embaixo, conferido, né? Aqui tem algumas informações que você deve ler sempre, é importante, eu já li. Investir, confirmar. Muito bem, ele vai processar, já processou, foi bem rápido, aplicação realizada, dá ok aqui. Muito bem, vamos ver como é que ficou? Então vamos lá, voltando às telas aqui. Muito bem. Olha lá, você vai clicar aqui na carteira, né? Aqui embaixo tem aqui, olha lá, tesouro, passou, renda fixa, clica aqui.
vai aparecer o título que nós compramos, tem que clicar aqui ainda, muito bem, olha lá. Valor líquido R$100, está investido, inclusive já pode até resgatar, muito bom. Então, pessoal, essa é a forma que você investe no CDB. É bastante simples mesmo, não tem muito segredo. Ele é um título prático, fácil de fazer. Você resgata com facilidade, desde que tenha aí liquidez diária, né? Você pode resgatar ele quando você quiser. Se não for o caso, você vai ver que os títulos com vencimento, com liquidez no vencimento, eles tendem a pagar um percentual de juros maior, 113%, 115%. Tem bastante oferta de CDB num horário bastante específico, entre 10 e meio-dia. É um horário em que as corretoras e os bancos oferecem as melhores oportunidades de CDB. Então fica ligado se você quer fazer, é um horário excelente. Eu fiz pelo Banco Inter, esse aqui para demonstrar para vocês, mas vocês encontram CDB no Banco XP, no Daicoval, no Sofisa Direto, no Nubank, no Mercado Pago, no próprio Inter, como eu acabei de fazer, e inúmeras outras. Na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Banco Itaú, você acha CDB com facilidade. É importante analisar, ler as informações, escolher um que te atenda e eu tenho certeza que você vai entender. Fazendo a compra do CDB, você vai se familiarizando aí com o mundo dos investimentos e se prepara para dar um próximo passo, para avançar. Tá? Eu comecei assim, eu comecei comprando CDB. O CDB me ensinou a entender principalmente conceitos e depois eu consegui avançar para outros títulos, outras oportunidades de investimento, renda variável e outras coisas mais. É importante começar para que você aprenda. Aprendendo, você vai ganhando confiança e tomando as decisões melhores, viu? Deixa aí no comentário se você acha que o CDB é uma opção importante para começar no mundo do investimento ou se tem alguma outra opção que você entenda que é mais viável e mais prática para o investidor. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.